Existe um cheiro e um gosto que habitam a memória afetiva de quase todo brasileiro que cresceu no século passado. Um líquido escuro, denso, servido em uma colher de metal logo cedo, prometendo abrir o apetite e dar aquela famosa cor às bochechas. Mas, por trás do rótulo clássico do biotônico Fontoura, existe uma trama que envolve uma doença devastadora, a mente de um gênio literário e um ingrediente secreto que faria muita cerveja artesanal parecer suco de fruta. Hoje, no 9 minutos apenas, nós vamos desvendar o enigma de Cândido Fontoura, o homem que criou o elo perdido entre a saúde pública e o marketing moderno. Já curte aí, para saber das curiosidades rápidas. Você sabia que esse remédio de criança foi, por décadas, um dos produtos mais alcoólicos das prateleiras? E que ele foi a arma secreta de Monteiro Lobato para tentar salvar o Brasil do atraso? Prepare-se, porque o que nasceu em uma farmácia do interior paulista atravessou fronteiras e desafiou até a lei seca americana. O amor que virou ciência. Nossa história começa em 1910, na cidade de Bragança Paulista. Cândido Fontoura não era um empresário ambicioso em busca de fortuna. Ele era um farmacêutico movido pela angústia. Sua esposa estava severamente anêmica, pálida e sem forças. Naquela época, a medicina ainda engatinhava em soluções populares para a nutrição. Cândido mergulhou em fórmulas e extratos. Ele buscava algo que combinasse ferro e cálcio, mas precisava de um veículo que conservasse esses nutrientes e facilitasse a absorção pelo corpo. O toque de mestre veio de uma tradição europeia, o vinho do Porto. O que nasceu como uma cura caseira para o amor de sua vida, rapidamente se espalhou pela vizinhança. As pessoas notavam a melhora rápida. O fortificante do farmacêutico Fontoura virou o assunto da cidade. Mas havia um problema: como transformar uma solução local em algo que um país continental, sem infraestrutura e sem geladeiras, pudesse consumir? O segredo estava na química, mas o sucesso viria da literatura. O encontro de gigantes. O biotônico era um excelente produto, mas ele precisava de uma alma, e foi em um encontro de mentes brilhantes que tudo mudou. Cândido Fontoura era amigo próximo de ninguém menos que Monteiro Lobato. Naquela época, Lobato estava obcecado por uma ideia: o Brasil era um país doente e não um país preguiçoso. Lobato tinha escrito Urutês, onde apresentou o Jeca Tatu, um caipira abandonado pelo governo, sofrendo com o amarelão, a ancilostomose. Foi Lobato quem batizou o remédio de biotônico, bio de vida, tônico de força. Mas ele foi além. Ele criou o Almanaque Fontoura e o personagem Jeca Tatuzinho. Imagine o impacto disso. Em um Brasil onde pouca gente sabia ler, o Almanaque Fontoura trazia histórias em quadrinhos, rimas e curiosidades. O Jeca Tatuzinho não era apenas um mascote, ele era uma ferramenta de alfabetização sanitária. Lobato usou o marketing para ensinar o povo a usar sapatos e a tratar os vermes. O Almanaque Fontoura chegou a ter tiragens de 100 milhões de exemplares. Era literalmente o livro mais lido do Brasil, superando qualquer clássico de literatura. O elo perdido. O mistério dos 9,5%. Agora, entramos na parte que muita gente hoje custa acreditar. Durante exatos 91 anos, a fórmula do biotônico Fontoura tinha cerca de 9,5% de álcool etílico. Para você ter uma ideia da proporção, isso é quase o dobro do teor alcoólico de uma cerveja comum e muito próximo de um vinho de mesa. Por que tanto álcool em um remédio infantil? Não era um erro, era estratégia. Naquela época, o álcool era o conservante mais eficaz para evitar que as ervas e minerais apodrecessem no calor tropical do interior brasileiro. Além disso, o álcool dilatava os vasos e acelerava a absorção do ferro. Você tomou também esse medicamento? Me conta aqui nos comentários. O segredo era tão bem guardado e a eficácia era tão respeitada que o biotônico conseguiu um feito inacreditável.
ele foi exportado para os Estados Unidos durante a Lei Seca, entre 1920 e 1933. Enquanto americanos eram presos por vender uísque, o biotônico brasileiro entrava legalmente nas farmácias de Nova York como tônico medicinal. Somente em 2001, por uma resolução da Anvisa que proibiu álcool em produtos voltados para crianças, é que a fórmula foi alterada. Mas o impacto cultural de quase um século de fórmula original já estava selado. Legado e evolução. A mente de Cândido Fontoura foi visionária, porque ele entendeu que a saúde não se faz apenas com pílulas, mas com cultura. O biotônico sobreviveu à morte de seu criador, à saída de Monteiro Lobato e até à mudança radical de sua fórmula em 2001. Hoje, sob o comando da Hypera Pharma, ele se adaptou. Versões sem açúcar, sabores diferentes, mas a essência do abridor de apetite continua lá. O que o enigma de Fontoura nos ensina é que a inovação muitas vezes nasce da necessidade pessoal, a cura da esposa, e ganha escala através da narrativa, as histórias de Lobato. O biotônico foi o primeiro grande caso de branded content, ou conteúdo de marca do mundo, muito antes desses termos existirem em agências de Nova York. Cândido Fontoura não criou apenas um fortificante, ele criou um símbolo de resistência de uma nação que buscava vigor. O verdadeiro elo perdido dessa história não era apenas o álcool na barraca, mas a conexão profunda entre a ciência da farmácia e a arte da escrita. Foi essa união que tirou milhões de brasileiros da apatia do amarelão e colocou o Jeca Tatu de pé. Uma prova de que, às vezes, a genialidade está escondida nos detalhes mais inesperados, ou em uma simples colherada matinal. E você? Qual a sua memória mais marcante com o biotônico Fontoura? Você é da época da fórmula original ou da nova geração? Compartilha com quem tomou junto com você. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever para mais mergulhos nos segredos da história brasileira. Até a próxima! Saúde. Ei, olha! Ei, pessoal! O Biotônico Fontoura faz a vida mais feliz. Não é nada, Tony? Essa não. Biotônico Fontoura de muitas gerações. Mágico para enfrentar o mundo com o sorriso de quem vai vencer. E crescer seguro e confiante, porque o fortificante é sempre Olha o biotônico! Dê a seu filho o que você teve de bom. Biotônico Fontoura.